semana aí. Olha aí, que bênção! E Eita, que aí, tomei um susto alegria! quando apareceu. O cabelo estava mais bagunçado do que o normal. Não, essa hora vale tudo, tá tudo bem. Beleza, campeão? Bom demais, cara. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Prazer imenso estar aqui. Amém. Oi, segunda de manhã, cara, é só crente, crente mesmo. Só Só crente crente. mesmo. Mas tem um bom número aí, né? Tem, já tem ali, ó, quase 50 pessoas participando. Muito legal. E o pessoal vai chegando aí. Pessoal, convida seus amigos. Eu tenho certeza que esse assunto do falar em línguas, bater o Espírito Santo, é um dos maiores desafios para tantos crentes, né? Talvez, eu não sei, Marcos, o que que você pensa nisso, mas talvez seja uma das coisas que mais dividem a gente, assim, né? Como denominações. Eu acho que sim. Dentro hoje dos protestantes é a grande divisão, né? Depois da Aham. reforma, tudo bem que você teve a disputa Calvino e Armínio, né? Aham. Mas, aliás, Armínio e Calvino, mas eu acho que hoje os protestantes são divididos em cessacionistas ou tradicionais, né? E pentecostais, sem dúvida, é a grande divisão. A propósito que há estimativas que já somos mais de 800 milhões, né, de protestantes pentecostais, quase chegando a 1 bilhão de pentecostais. Se você imaginar que cristão tudo, com católico, com ortodoxo e com protestante, dá 3 bilhões, é bastante pentecostal, né? É verdade. É verdade. Bastante barulho aqui. Glória a Deus. Bastante gente. O pessoal perguntou ali qual é o tema de hoje. Hoje nós vamos priorizar o tema falar em línguas, né? O batismo no Espírito Santo. E existe uma grande chance da gente tocar em alguma coisa sobre dons, enfim, porque uma coisa está muito Sim. conectada à outra. Mas eu separei aqui várias perguntas que eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal. Eu vou desde já pedir a licença daqueles que estão participando aqui. Eu vou tirar essa opção aqui de aparecer os comentários enquanto a gente estiver conversando, para que a gente possa deixar a live livre aqui e a gente possa ver melhor o pastor Marcos Honório e possamos ver melhor as expressões dele e receber 100% da vida dele ali. Muito Muitas bom, expressões. muitas. Gente, então, eu acho que tanto Como foi a sua história, Marcos? Você já nasceu num contexto pentecostal ou também passou Eu, eu, nasci numa, eu nasci numa igreja, Paulinho, que ela cria no batismo do Espírito Santo na oração em línguas, mas era algo raro. Era uma igreja que a gente chamaria da linha, não era nem assembleana, nem presbiteriana. Era uma igreja tipo da Nova Vida, né? Que cria nos dons, mas dava mais ênfase para o ensino, né? E eu lembro que daquela sensação assim, nossa, hoje o culto foi muito ungido, teve alguém que orou em línguas, né? Uma coisa muito rara, muito de vez em quando. Eu lembro de me surpreender o dia que eu vi que meu pai falava em línguas no culto, né? Quando eu estava chegando perto dos 10, 11 anos, foi que chegou no Brasil tanto os livros do irmão Reagan como o ministério de David Robertson, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Você deve ter sido impactado por essa linha também. Uhum. E aí começou realmente a dar uma vazão, até mesmo as denominações pentecostais foram afetadas, né, pelo ministério do Dave, nessa região lá do Sudeste. Sim. Nem eu nem você mais estamos no Sudeste, né? Aham. E eu não sei os efeitos dele aí no Sul, e aqui no Nordeste é muito pouco, né? Mais o pessoal que, algumas pessoas do Verbo da Vida iam ver o Dave lá em São Paulo, né? Uhum. Bom, aí depois veio o ministério de Benihim, aí a coisa mudou, né?
Mas eu lembro, cara, que eu ainda fiquei, eu estava perto dos 10 anos, né? Eu demorei uns 10 anos para ser batizado no Espírito Santo, porque eu ficava esperando o dia que o anjo fosse pegar minha língua e sacudir e tal, aí não acontecia nunca. Aham. Eu nasci nasci de novo, né, no contexto ah, tradicional, né? Sim. E lá não cria batismo do Espírito Santo, não cria. E é muito pouca coisa. Eu ouvia muito pouca coisa a respeito de batismo do Espírito Santo, cura e coisas a respeito de dons, né? E aí a minha experiência no batismo do Espírito Santo foi já. Isso eu me converti com uns 8 anos por aí. E a minha experiência com o batismo do Espírito Santo foi lá perto dos 17, por aí. Caramba. Né? Que foi quando eu comecei a ter algum contato com o movimento de louvor e adoração de Belo Horizonte, né? Diante do trono. Sim, 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 sim. Então, aí foi que eu comecei a ouvir falar que isso existia, assim, antes eu nem sabia de nada também. Mas enfim, então temos uma história aí de antes e depois, né, de Sem batismo do dúvida, Espírito Santo. sem dúvida. E é um grande privilégio, né? Pessoas que nascem de novo, assim, já no contexto de uma igreja que crê, que prega, que oferece isso praticamente todos os cultos, né? Que coisa maravilhosa. E é difícil mesmo para quem não nasceu numa igreja como essa, né? Eu estou lendo esse livro aqui, ó, do Rick Renner, o novo, sobre Sim, os dons. Esse aí, esse aí. Eu li no início desse ano o Espírito Santo e você, ele fala muito dele, como ele nasceu numa igreja tradicional, né? Eu não sei se era o caso da sua, que ensinava que essas coisas eram loucura, que diabo. era um pecado. Hoje em dia, você vai ter pouca igreja que afirma categoricamente que não existe mais. O cessacionismo clássico está sumindo. E eu acho que está entrando um cinismo, né? O pessoal diz assim: não, eu não digo que não pode ter, mas eu nunca vi. Mas pelo menos eles não chamam mais de demônio, né? Não é mais pecado. Mas é difícil você ser criado com essa carga e deixar a sua mente se libertar dela para aceitar isso, né? Até para ler os textos, né? Quando você carrega essa carga, você lê os textos com os óculos dos seus pais, dos seus pastores, familiares, né? Então, e aí você acostumou, é quase a mesma coisa do muçulmano passar a acreditar num cristão ou num judeu, né? Ele aprende desde criancinha que judeu e cristão eles são infiéis e que matam crianças e que comem na criança no sanduíche, né? Aí, para sentar, para ouvir um cristão dizer que o Alá dele não é o verdadeiro, é muita coisa que o cara tem que romper, né? E às vezes, no batismo do Espírito Santo é a mesma coisa, porque essas igrejas que não creem, elas carregam uma carga muito forte, né? Emocional, poucas vezes doutrinária, porque não tem doutrina contra isso mesmo, assim. Você vê gente muito sincera admitindo que não pode negar, né? Mas Aquele você tem medo, todo né? esse... O medo de errar, o medo de. Exatamente. E tem exageros mesmo no meio pentecostal, né? Então eles colocam tudo no bolo dos exagerados, dos carnais, dos problemáticos, e aí acabam associando uma coisa a outra, né? É verdade. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá. Deixaram várias perguntas para a gente aqui durante essa semana que a gente Legal. divulgou. E tudo começa com essa. Eu acho que uma das primeiras ideias, né, de quem crê, quem não crê no batismo do Espírito Santo, a evidência do falar em línguas como batismo do Espírito Santo, um dos principais argumentos é que novo nascimento e batismo no Espírito Santo são a mesma coisa, né? A mesma experiência, é o mesmo Isso, Espírito. isso disso. E aí eu deixo a pergunta para ti. É a mesma coisa, batismo no Espírito Santo, novo nascimento? Ô Paulinho, você sabe que uma das matérias que eu ensino na escola de ministro é hermenêutica, né? Que é a ciência para como se estudar e interpretar a Bíblia. E um exercício que eu tenho me obrigado a fazer muito é tirar a minha lógica e aceitar o texto. Se eu for fazer algum raciocínio lógico, eu tenho que fazer esse raciocínio lógico com o texto. Então, talvez eu possa pensar, duas experiências com o Espírito Santo faz sentido? Talvez até não. Mas a questão é, a Bíblia fala que são duas?
Uhum. Então, eu preciso ter cuidado para não fazer um cálculo lógico, baseado na minha lógica, mas aceitar o que a Bíblia diz. Porque se eu fizer cálculo lógico, eu não vou aceitar a Trindade, eu não vou aceitar que Jesus era Deus, eu não vou aceitar muita coisa, eu não vou aceitar que Márcia abriu, né? E foi por questões lógicas que surgiu a teologia liberal que nega a Bíblia, que nega a ressurreição de Cristo, por aí vai. Bom, existem várias narrações dos eventos pós-crucificação, né? 4 evangelistas e Atos narram esses eventos. Quando a gente lê a narrativa de João, lá no capítulo 20 de João, João diz expressamente que no domingo à tarde da ressurreição, então Maria Madalena viu Jesus de manhã, Pedro e João foram ao túmulo logo depois, não viram nada. Os discípulos foram encontrados no caminho de Emaús, e depois disso, Jesus encontra os 10 discípulos, né? Judas já havia saído e Tomé não estava. Encontra 10 discípulos que se tornariam apóstolos. Jesus ali sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Vamos lá. O que é nascer de novo? O apóstolo Paulo, ele diz isso claramente em Romanos, né? O evangelho é o Filho de Deus que nasceu na descendência de Davi e ressuscitou dentre os mortos. E aí no capítulo 10 ele diz: se alguém crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e com a sua boca confessar, será salvo, porque todo aquele que invocar o Senhor Jesus será salvo. Os discípulos viram o Jesus ressuscitado. Então não há dúvidas de que eles criam no Jesus ressuscitado, porque eles acabaram de ver o Jesus ressuscitado. Se Jesus morreu, ressuscitou, o acesso para a salvação está feito. Porque isso era o que era necessário para a salvação. Que Jesus morresse pelos nossos pecados e ressuscitasse para a nossa justificação. Jesus não só aparece ressuscitado já algumas horas após a ressurreição, imaginar que ele ressuscitou, né, antes do amanhecer, por volta das 6 da manhã, ele aparece no entardecer. Já deu tempo dele ir no trono, voltar, cumprir tudo que era preciso cumprir. Ele aparece para os discípulos e ele diz a seguinte frase, ele sopra sobre eles e diz o quê? Recebei o Espírito. 40 dias depois desse dia, Lucas narra: fique em Jerusalém, porque não muito depois desses dias, isso tanto em Atos como em Lucas, vão receber a promessa do Pai. Que promessa do Pai? É o Espírito Santo. Então a gente tem um gap de Jesus ter soprado e dito recebei, e 40 dias ele disse espera mais 7, né? Se você pensar Páscoa até Pentecostes são 50. 3 dias ele ressuscitou, 40 dias, mais 7 dias vem o Pentecostes. Então, desde que Jesus subiu até o Pentecostes, você tem 7 dias. A minha pergunta é, nesses 47 dias, eles não tinham nascido de novo? Viram Jesus ressuscitado, Jesus soprou sobre eles e disse receber o Espírito Santo. E ainda disse para eles ficarem orando. E aí, lá em Atos, o registro de Atos é muito importante, porque ele fala de uma coisa que nós vemos em todo o Velho Testamento, que é uma linguagem do Espírito Santo não transformando vida, mas habilitando para a obra. Isso é um ponto diferente que as pessoas não entendem no batismo no Espírito Santo. O que significa batismo no Espírito Santo é a mesma coisa, por exemplo, Deus aparece para Moisés e fala assim, ó, chama Bezalel para fazer desenhos, porque eu coloquei nele o meu espírito para fazer desenho. Não está falando de novo nascimento, está falando de crença, está falando nada. Está falando de uma habilidade de fazer algo que é para o Senhor. Por que tinha que ungir rei? Porque ele ia trabalhar para o Senhor. Por que ungia profeta? Por que ungia sacerdote? Nada disso se trata da crença das pessoas, mas se trata do trabalho a ser desenvolvido. Paulo fala quem nos ungiu, usando a linguagem testamentária. E isso ele fala para defender o seu chamado, o seu ministério apostólico. Quem nos ungiu foi Deus. Então, o batismo no Espírito Santo, ele não se trata de novo nascimento, mas de uma capacitação especial para fazer a obra que em toda a Bíblia chega em algum momento.
Nunca é o tempo todo. Entendeu? Aham. Todos os ministros da Bíblia, para tudo, em algum momento eles receberam uma descarga do Espírito Santo, uma capacitação do Espírito Santo especial para fazer aquilo que eles iam fazer. E a linguagem lá de Atos é: recebereis poder, né, habilidade, capacidade, força, para, ao descer sobre vós, a mesma linguagem do Velho Testamento, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O que significa isso? É uma capacidade sobrenatural para testemunhar a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Não se trata de novo nascimento, mas eu talvez estenda um pouco, mas talvez já responda um monte de coisa aí, né? Vai, O que vai. acontece? Por que são duas experiências? Porque o apóstolo Paulo, o livro de Romanos é sobre isso, mas ele selou a coisa no capítulo 2, quando ele disse assim, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando Jesus treina os 12, envia os 12, ele dá dois conselhos importantes. Ele fala: vocês vão falar o que eu ensinei, e vocês não podem falar antes de serem ungidos. Por quê? Porque se eles falam o que eles raciocinaram, e na força deles, eles teriam glória na salvação das pessoas. Então, quando ele diz não é de vós, não vem de vós, é dom de Deus, é nem do que recebe, nem do que prega. Nem o que prega tem glória na salvação, nem o que recebe tem glória na salvação, porque a palavra é de Cristo e na unção do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, ele não fala mesmo sobre o novo nascimento, ele fala de habilidade para transmitir a verdade do Evangelho. Ele é mesmo outra coisa. Amém. Ficou claro? Bom, muito bom. As pessoas que nasceram de novo, elas têm uma capacidade de compartilhar, né, da experiência que elas tiveram, né? Claro, qualquer pessoa pode falar da própria vida, né? Até da vida que não tem, né? Que também tem isso. Exatamente. Mas, então, o batismo do Espírito Santo, ele é essa capacitação, e é interessante a palavra poder, né? Quando ela é atrelada ao termo batismo do Espírito Santo, aparece a palavra poder, né? E quando eu ouço a palavra poder, eu logo penso em milagres, sinais, Sim, prodígios, sim. né? Essa capacidade para testemunhar, como capacidade para fazer aquilo que não só falar de Jesus, mas provar que Jesus vive, não é? Provar que ele morreu e ele ressuscitou e ele vive, então aquilo que ele fazia, ele continua fazendo hoje através Isso. da igreja que é o seu corpo, né? O batismo como sendo esse algo que o pessoal está gostando tanto de usar essa palavra, vou usar também para ficar na moda. Empoderamento celestial. Muito bom. Bom, você tocou sobre isso. Eu acho super interessante também, que é a questão do esperar, né? Tem muitos crentes pentecostais, né, que creem na possibilidade do batismo do Espírito Santo, mas que eles estão esperando culto após culto, ou evento após evento, aquele momento em que o Espírito Santo vai vir, né? E eu acredito que as pessoas pensam que seja quase que uma possessão do Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo seja assim, que vai pegar a língua deles. Você mesmo falou sobre a sua experiência, né? Em que o Espírito Santo vai vir, que vai mexer a língua deles e vai ser uma coisa assim incontrolável, não é? E a partir Isso. desse entendimento sai um monte de coisa complicada, né? Porque as pessoas, até quando já são batizadas no Espírito Santo, por elas terem essa mentalidade, elas acham que não podem, por exemplo, tomar aqui e começar a falar em línguas, porque pode se tornar um pecado contra o Espírito Santo, a pessoa falar sem estar com aquele sentimento, né? Aquela emoção envolvida e tal. E certa vez, eu não sei qual foi a primeira vez que eu ouvi sobre isso, mas ainda sobre a questão do esperar, você falou, né, que eles primeiro esperaram só alguns dias ali, né, 7 dias. 7 dias. E aí eu ouvi certa vez alguém falando o seguinte argumento: bom, se a doutrina ali do esperar
vai ser usada, a gente vai ter que usar também o versículo completo, que vai ser esperar em Jerusalém. Então vamos ter que ir todos para Jerusalém esperar. Vai dar para tirar o Todo crente se converte hoje, já ganha passagem para Jerusalém para ficar 7 dias lá, à custa da igreja, misericórdia. Muito bom. Não, essa coisa do... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Essa coisa do esperar, ela é de novo um problema sério de interpretação, né? Jesus disse, ficar em Jerusalém até que, e aí se desenvolve a doutrina do até que, né? Uhum. O problema é que ela não suporta a simples leitura do próprio livro de Atos, né, do Novo Testamento, né? Porque quando você vai até o capítulo 10, Cornélio, ele nem foi à frente no apelo e já foi batizado do Espírito Santo, o gentio, né? E você vai ver que os apóstolos, à espera, no Novo Testamento, em Atos principalmente, ela é mais assim, por demanda da quantidade de gente do que por uma espera de uma ação de Deus, né? Uhum. E muitas vezes, tem um caso interessante, que é quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos, provavelmente eram do grupo de Apolo, né? Porque Apolo era de Éfeso, foi para Corinto, encontrou Paulo, ele ficou lá, e Paulo foi para Éfeso. E Apolo também era só batizado no batismo de João, né? E foi discipulado por Ananias, por Priscila e Áquila, e Paulo encontra esses 12 caras com as mesmas características de Apolo. Então provavelmente eram do mesmo grupo. Aí Paulo pergunta, a primeira coisa, é interessante isso, a primeira coisa que o apóstolo Paulo pergunta, vocês creem, beleza, já foram batizados no Espírito Santo? Se não fosse óbvio ser batizado no Espírito Santo, a pergunta não faria sentido, né? Aí eles falam assim, a gente nem sabe que tem Espírito Santo. Aí, qual é a pergunta de Paulo? Vocês foram batizados no quê, pelo amor de Deus? Se não foi no Espírito, foi no quê? Né? Aí eles falam, no batismo de João. Aí Paulo fala, meu Deus, como vocês estão atrasados. Vocês não entenderam Jesus, né? Porque João anunciava aquele que viria, ele já veio. Aí a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles ali, e na hora, os 12 foram cheios do Espírito Santo e começou um avivamento em Éfeso que varreu a Ásia. Como eu disse em Atos 10, Pedro está pregando ainda sobre Jesus ungido para fazer a obra, e os gentios são ungidos. Em Samaria, Filipe está dirigindo o avivamento e ele não está dando conta. Então os apóstolos vêm para quê? Para esse povo que está nascendo de novo no avivamento não ficar muito tempo sem batismo do Espírito Santo. Veja só, Pedro e João, eles saem de Jerusalém e vão até onde Filipe está só para que não corresse o risco dos novos convertidos não serem batizados no Espírito Santo. Então eles vão para lá rapidamente para que... E a cada pessoa que os apóstolos impunham as mãos, eles falavam, pelo menos dava para ver, né, que eles recebiam o Espírito Santo, mostrando que é algo visível, né, manifestável. Então, essa coisa da espera não faz sentido, né? Paulo escreve para os Coríntios dizendo assim, todos devem falar em línguas. A Bíblia diz que é errado proibir o falar em outras línguas, né? Então, você não tem na Bíblia a doutrina da espera. O que teve a espera foi para esse start, esse primeiro, né? E como a gente observou, foi uma espera... Bom, se você contar da cruz até o Pentecoste, você vai ter da ressurreição até o Pentecoste 47 dias. É uma espera razoável. Uhum. E é nesse movimento dos apóstolos para irem atualizar, né, a pregação do Evangelho, que a gente às vezes lê a Bíblia, parece que está todo mundo assim, é todo mundo membro de uma igreja só, de um mesmo bairro, né? E aí parece que... Mas não, os apóstolos estavam viajando para atualizar as igrejas num tempo que não tinha internet, que eram cartas que demoravam sei lá quanto tempo para chegar, né? Mas... E era um período desarticulado, né? Porque quando você lê, por exemplo, o Novo Testamento, você vê Paulo escrevendo carta para Colossenses. E ele nunca foi lá. O que aconteceu? Discípulos de Paulo, que receberam em Éfeso, voltaram para lá e começou a igreja. Então, tem igreja de Colossenses, agora é um discípulo teu. Aí você mandou uma carta para lá. Não era esse movimento articulado que a gente pensa, né? Era muito espontâneo. E Vai, continua.
movimento, nesse movimento dos apóstolos, criou-se também uma ideia. Ah, só os apóstolos poderiam ministrar o batismo do Espírito Santo, né? O pessoal faz de tudo para complicar o negócio. Então, só os apóstolos, tá vendo? Só os apóstolos faziam. Mas a gente tem, por exemplo, aquela passagem de Ananias, né? Quando Ananias vai orar por Paulo, e Deus usa Ananias para tirar, né, as escamas dos olhos do Paulo, e também diz em Atos 9, né, para que ele fosse cheio do Espírito Santo, Exatamente. né? Exatamente. O texto não é cheio de detalhes, mas dá uma deixa para a gente que nos dá a possibilidade de crer que Ananias ministrou o batismo do Espírito Santo para Paulo, né? E também não diz que Estevão orava no batismo do Espírito Santo, mas é difícil imaginar que alguém possa sair curando no meio do povo e não possa batizar com o Espírito Santo, né? Seria um contrassenso. E você vai, por exemplo, o que acontece com essas igrejas que não foram fundadas por apóstolos? Elas não tinham batismo do Espírito Santo? Difícil, né? E quando o Pedro, lá em Pentecoste, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz: pois para vós é a promessa, vós, aqueles que estavam lá, mas ele diz assim, você está em quarentena também, né? Então tem sons que aparecem aqui, tá? Estou me divertindo aqui. Daqui a pouco ela aparece aqui. Para vocês é promessa, para os que estão longe, isso é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não dá para acreditar que 12 apóstolos mais Paulo iam impor as mãos para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas a promessa ali, Pedro não estava falando de novo nascimento, Pedro estava falando de batismo com o Espírito Santo, porque toda a referência, toda a mensagem era baseada no Pentecoste, né? Então, aliás, era o dia de Pentecoste no que estava acontecendo ali, no batismo do Espírito Santo. Então, seria humanamente impossível, no período dos apóstolos, eles imporem as mãos sobre, por exemplo, as 3.000 pessoas. Será que 12 caras ali puseram as mãos sobre 3.000 pessoas? É impossível pensar nisso, né? E no caso de Cornélio, Pedro nem pôs as mãos. Pedro foi surpreendido com o batismo do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é maior do que Pedro, né? E o Espírito Santo continua aqui hoje, né? Eu acho que é no caso de Cornélio também, no caso de Cornélio, que eles nem não foram batizados nas águas, né? Não. Foi primeiro batizado no Espírito Santo, depois confessaram, creram em Jesus, foram batizados no Espírito Santo, depois foram batizados nas águas, não foi? Eu digo assim, Cornélio teve uma visão do anjo mandando chamar Pedro. Se Pedro falasse, planta a bananeira e clama Jesus, já era. Eu brinco que a salvação de Cornélio estava pré-aprovada, só esperando a confissão, né? Então, quando Pedro falou, conheci Jesus, não conhece Jesus, meu Senhor, já era, já foi batizado no Espírito Santo na hora. Muito bom, muito bom. Isso é interessante porque tem uma galera que coloca umas imposições que não são bíblicas, né? Não, ó, você só vai ser batizado no Espírito Santo depois de passar no curso A, o curso B, o curso de batismo, o curso do batismo do Espírito Santo, e aí depois você espera até ser vontade de Deus para sua vida. Uma coisa que é engraçado, porque esse pessoal supostamente são estudados, né? E esse pessoal estudado, eles sabem, por exemplo, que Atos não é um livro doutrinário. E quando a gente vai para os livros doutrinários, já se trata os crentes como cheios do Espírito, como coisa corriqueira. A única carta que tem instrução sobre isso, e não tem instrução sobre espera, é a carta de Corinto, porque a igreja era problemática, né? Mas em todo o restante, o ambiente é de todo mundo cheio do Espírito, falando outras línguas, né? Para Corinto, Paulo trata do problema porque eles deram problema nessa área, né? E eu acho interessante a correção de Paulo para os Coríntios para a gente, porque eles eram misturados com religiões do mistério da época e entravam em transe. E como a gente tem uma influência afro muito forte, é bom realmente ter os alertas que Paulo faz lá em 1 Coríntios, para a gente também não cair nessas misturas, né, de religiões do mistério. Religiões místicas e dessa coisa toda. Mas toda a Bíblia trata o enchimento do Espírito como algo corriqueiro e normal, todo o Novo Testamento, né? Sim. Uma outra questão muito importante também, que aí a gente já entra naqueles que creem, de certa forma,
no batismo do Espírito Santo, mas aí entra uma dúvida muito grande na vida do pessoal, que é a questão do testemunho de Atos capítulo 2, quando fala que eles foram cheios do Espírito Santo, todos falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia, só que quando eles estão lá diante do povo, o povo começou a ouvir seus dialetos, né? E Deus sendo engrandecido através da vida daquele povo de um outro contexto, e eles ouvindo seus dialetos, né? E aí cria-se então um desafio de interpretação bíblica para nós, né? Que é o pessoal falando, mas então batismo do Espírito Santo, isso é o gaúcho questionando, mas então então o batismo do Espírito Santo é falar idiomas, né? Idiomas que você não consegue falar, e o Espírito Santo te ensina ali sobrenaturalmente para você pregar o evangelho para outra pessoa naquele idioma. E aí, batismo do Espírito Santo, falar em línguas, é um idioma desconhecido, mas um idioma da terra, ou é um idioma celestial, uma língua? De novo, é o problema do texto isolado e a lógica querendo interpretar, né? Porque o apóstolo Paulo diz que quando alguém ora em outras línguas, o outro não entende. Né? Então, o outro de outro país entenderia se fosse algum idioma. Alguém ia entender, mas a Bíblia diz que ninguém o entende, e em espírito ele está falando mistérios. Né? O que a Bíblia diz é que existe outro dom que, quando é para a igreja, ele vai acompanhar a variedade de línguas, que é a interpretação de línguas. Né? E a gente tem que lembrar o caráter pioneiro do fato em Pentecostes, o caráter peculiar daquele momento, de judeus de todas as regiões e de uma unção absurda do Espírito Santo, com certeza ali, a ponto do dom de Deus capacitar as pessoas para ouvirem na sua língua. E aí, também um pouco de história da igreja não é mal, porque você tem testemunhos na missiologia de pessoas que oraram em outras línguas sem saber o que fazer, chegaram em lugares no estrangeiro, e eles não sabiam nem oraram em outras línguas, e as pessoas ouviram na sua língua. Então, isso é o poder do Espírito Santo, mas via de regra, a doutrina bíblica é quando alguém ora em outra língua, o outro não entende. Essa é a regra. Se entender, é porque o Espírito Santo, soberanamente, como foi em Pentecoste, e como tem sido às vezes na história da igreja, principalmente na missiologia, o Espírito Santo está operando sobrenaturalmente com uma interpretação inexplicável, né? Até porque a regra da interpretação é ter alguém cheio do Espírito Santo para interpretar, mas o Espírito Santo é Deus, ele faz como ele quiser. Né? Mas quando a gente pega o escopo neotestamentário do que fala sobre isso, e a doutrina bíblica é essa: aquele que fala em outras línguas, ninguém o entende. E é só ver que com Cornélio não aconteceu isso, em Atos 19 não aconteceu isso, Atos 8 não aconteceu isso. Né? Eles falaram línguas como de fogo, línguas que vêm do Espírito Santo, falavam em outras línguas segundo o Espírito Santo concedia que falasse, né? E aí o Espírito Santo concede o que ele quiser. Né? E por aí vai. Essa passagem de Cornélio, ela é tão rica, né? Porque imagina ali, no cenário de Cornélio, tinha só Pedro e judeus ali, amigos dele. Mas tem judeus, né? E tinha o Cornélio, que era o contexto gentílico, não era isso? Romano, provavelmente falava latim, grego. Então, e aí o testemunho dos amigos de Pedro foi: eles estão falando como nós. Né? Exatamente. Então, assim, eles identificaram a forma do falar idêntica ao que eles fizeram em Atos capítulo 2, né? Então, e ali não tinha aqueles povos de Atos capítulo 2, ali só estavam os judeus e o povo. Exatamente. Exatamente, interessantíssimo isso. A expressão vocálica deles foi idêntica, né? E eles vêm falando em línguas, né? E aí, eles estão falando em línguas, cara. E também glorificavam a Deus, né? Estão glorificando a Deus também. Foram batizados exatamente. É como a gente. Eles estão exatamente como nós, né?
Eles falam línguas e glorificam a Deus, como nós. É. E tem um texto que é muito rico, de 1 Coríntios 14, né? Eu Sim, deixei ele aqui abertinho, a gente podia entrar nele um pouco. Ah, Paulo diz, né, 1 Coríntios 14, 14, que diz: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ah, tem várias coisas interessantes aqui também, né? O fato de Paulo falar que o meu espírito ora de fato, né? Eu acho que tem uma versão que diz meu espírito ora bem, né? isso. E ele fala ainda que Mais a pra frente minha ele vai mente dizer, dá bem as graças, né? Rende bem dá bem graças. as graças, Versículo versículo 17. 18, né? 17? Isso, 17. 17, ó. E ele fala que a mente fica infrutífera. Explica um pouco pra gente o que é esse negócio da mente infrutífera. Como é isso? Ah, olha, a gente pode ler na NVT, é interessante isso quando ele coloca, ó, pois se ora em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Legal? Tá explicado. Então, exatamente isso. Não é algo calculado, raciocinado. Não quer dizer que é somente dar um branco e você para de pensar, né? Ou entra em transe, nada disso. Somente está lá no lugar dela, mas não é ela que raciocinou e que criou aquela linguagem. Ela nasce em outro lugar, né? Outra coisa interessante ainda sobre as línguas serem sinal, nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas a si mesmo se edifica, mostrando que apesar do batismo, e por isso que são duas coisas distintas, né? O batismo e línguas são distintas, apesar da língua ser a evidência do batismo, a língua serve para me edificar, para testemunhar, né? Uhum. A língua, apesar do texto um pouco confuso que tem nesse mesmo capítulo, ela não é que eu falo em língua, a não ser, como eu disse, nesse momento soberano do Espírito Santo. Mas a ideia é essa oração em línguas me capacitar para dar esse testemunho poderoso com o entendimento que vai edificar as pessoas, né? Uhum. Então, a minha mente, ela não entra no processo, né? Ela fica meio ali viajando e pensando e tal. E aí Paulo diz, é bom você fazer um exercício de intercalar, né? Para você não ficar também pensando bobagem. Ora com o espírito, ora com a mente, né? Canta com o espírito, canta com a mente. Você certamente também já teve muitas experiências assim, quando vai ministrar batismo do Espírito Santo para alguém. E aí eu costumo dizer assim, quando eu vejo alguém muito assim para receber, eu falei, não vai rolar, Não né? A vai, pessoa não. pensando muito para Parece que conseguir está procurando fazer, onde é que tá, né? raciocinando muito. Eu acho que esse é um dos É. grandes desafios, né, para as pessoas serem batizadas do Espírito Santo, é vencer essa barreira, tipo, cara, não estou fazendo algo racional, será que eu faço, o que eu falo, né? Foi o meu grande desafio, sabia, Paulinho? Eu ficava pensando assim, eu vou falar o quê? Imagina. Sempre fui um cara de pensar muito, né? Pensava demais. Aí eu falo assim, cara, como é que é isso? Falar sem pensar. Aí, como é que é? Eu penso e fala. Aí eu ia pra frente e ficava fazendo isso. Ficava olhando. Tá bom, senhor, tá bom. Vamos lá. É isso? Não, não, não. Aí ficava raciocinando e não saía nada, cara. Era um problema. Demorei 10 anos, Eu, filho. eu tenho uma história ótima, cara. Tô lembrando dela aqui agora. Teve um guitarrista na banda do Geração da Fé e ele era de uma igreja e nessa igreja estava ministrando a Sara Shiva, né? E Eita. aí teve batismo no Espírito Santo. Ela foi ministrar batismo no Espírito Santo. Ele guitarrista, vida inteira guitarrista. Ele foi lá para a fila do batismo do Espírito Santo para receber e ficou lá. Vou receber, vou falar em línguas e tal. Aí ficou lá e tal. Aí ela chegou e pôs a mão na cabeça dele. Aí fala assim: seja cheio do Espírito Santo e nada. Ele não falava nada. Aí ela fala alguma coisa. Aí ele olhou para ela e falou: seu pai toca pra caramba. Essa foi a primeira experiência dele com o batismo do Espírito Santo. Para quem não entende o contexto aí, a Sarah Shiva é filha do Pepeu Gomes, um ótimo guitarrista. Ela falou: menino,
Talvez você seja o único para quem não é para você. Desiste, esse aí deixa pra lá. Ah, meu Ah, Deus. meu Deus do céu, Mas essa maravilhoso. tentativa de raciocinar, né, para falar em línguas é um É. bloqueio para tanta gente. E aí, em É uma primeira. coisa que é recebida pela fé. E aí, novamente, eu entro no aspecto de crer na palavra somente, né? Mesmo que não faça sentido. E não é para fazer sentido. Não é que a Bíblia, não é que a doutrina bíblica seja ilógica, mas às vezes ela desafia a nossa lógica, né? Aham. E E tem aí muitas pessoas a que não gente se só convertem aceita. pelo mesmo motivo, né? As pessoas que Exatamente, não confessam exatamente, Jesus também, porque não tem lógica ser salvo, né? Eu não mereço isso. exatamente, exatamente. Tem um texto super desafiador também, em Uhum. 1 Coríntios 14, versículo 22, quando Paulo diz: De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A sensação numa primeira leitura desse versículo é que Paulo está invertendo tudo, né? Que ele está falando ah, que as línguas é para quem não é crente e a profecia é para os crentes, né? Parece que inverte E o no contexto. versículo seguinte, ele parece contradizer tudo que ele disse, né? Ótimo. Assim, na verdade é o seguinte, o 22 parece que destrói o capítulo todo. E aí o 23 destrói o 22, né? Graças a Deus pelo 23, né? Muito bom. Esse texto não é fácil mesmo não, Paulinho. Ele tem muito debate, cara. É impressionante. Teve uma vez que a gente na coordenação foi debater sobre ele e ficou impressionado, porque a gente foi descobrindo, cada um trouxe um livro, trouxe uma coisa, ó, já vi isso, já vi isso, já vi isso. Mas para mim a coisa se resolve de uma maneira muito simples. Uhum. Ah, quando ele diz de sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, não para os crentes, mas para os incrédulos, é simplesmente porque o incrédulo não fala. E Uhum. ele olha o crente falando, aquilo é um sinal de alguma coisa para ele. Uhum. Mas no culto público, que aí é o contexto do capítulo, a profecia ela é mais útil, porque apesar de achar estranho e diferente a oração em línguas, ela não é capaz de convencer o incrédulo. Já a profecia é, né? Sim. Então, para mim, assim, não é fácil, mas é o jeito que esse coisa encaixa. De tudo que ele está falando de culto público e edificação pessoal. Oração em língua serve para pessoal, a não ser que tenha interpretação. Profecia serve para culto público. Essa é a soma do capítulo 14. Aí diz, agora, presta atenção. Quando alguém fala em profecia, ele está falando em linguagem conhecida. Isso não é, aparentemente, para alguém que não crê em nada, um sinal. Uhum. Alguém falando em outras línguas é um sinal de alguma coisa. Sim. Mas esse sinal por si só, por não poder ser interpretado, para o incrédulo não vai gerar conversão, por mais que chame a sua atenção. Sim. É capaz, se continuar todo mundo orando em outras línguas, ele diga, tá todo mundo doido aí. Mas se no meio disso alguém se levanta na profecia, entrega uma profecia, aí o cara, eita não, esse sinal que chamou minha atenção tem Deus envolvido, porque os meus pecados foram revelados, né? Então Aham. Muito bom. eu fecho esse imbróglio aqui do 22, 23 assim. Mas tem um debate longo aí, tem gente que acha que é erro de copista, né? Não erro de Aham. Paulo, mas erro de copista, de tradução. Tem muita coisa. Mas para mim, quando eu olho, cara, pensando na lógica do capítulo todo, né? Se é para haver edificação, se é para a igreja crescer, o que Paulo está falando não é contra um ou outro, está falando da utilidade para cada coisa, né? Paulo não Sim. está dizendo que um é maior ou menor, Paulo está dizendo que na igreja a língua ela não serve para o povo. Então fique falando consigo mesmo, ele nem proíbe o falar na igreja, como alguns dizem, ele proíbe que se fala no publicamente se não houver interpretação, né? Por quê? Porque é edificação pessoal. Então, se o cara chega nele, está todo mundo orando entre as línguas,
ele vai achar um sinal, mas não vai se converter, porque ele não entende. Agora, se houver profecia, aí tem a chance dele se converter. Muito bom. Obrigado pela sua ajuda. Muito bom. Tem um outro questionamento, que aí é dois capítulos antes, quando Paulo diz que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí Paulo começa a fazer perguntas retóricas, dizendo, é todo mundo apóstolo? É todo mundo profeta? É todo mundo mestre? Todo mundo operador de milagres? Todo mundo tem dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Aí, entretanto, procurar com zelo os melhores dons. Alguns pegam esse texto também para dizer, tá vendo? A pergunta de Paulo é retórica e a resposta para ela, para todas essas perguntas é não, né? Não são todos apóstolos, não tem todos os dons de curar. Então, você vê... então não tem todos os dons de curar e tal. Não, então não falam todos em outras línguas. Sim. Né? E aí eles defendem que o falar em línguas não é para todo mundo, não é? Como é que a gente pode entender esse texto? Se a interpretação for essa, o próprio Paulo se contradisse 2 capítulos depois, porque ele diz, 2 capítulos depois, todos podereis profetizar, e diz que todos devem falar em outras línguas. Né? Inclusive, ele diz que esse é o desejo dele, que todos falem em outras línguas. É só ler em qual contexto ele está falando. Ele disse apóstolos, profetas, evangelistas, ele disse dons de curar, ele disse socorros do governo. Ele está falando do contexto ministerial. Né? Ele não está falando, ele falou dos 9 dons no início da mensagem sobre os dons, os 9 dons espirituais, e aí ele diz cada um para a igreja, mas ele está falando no contexto de igreja, de um servir o outro. Né? Ele vai explicar a línguas para edificação pessoal no capítulo 14, não aí. Aí ele está falando na igreja, como deve se portar. E na igreja, nem todo mundo vai se levantar com uma mensagem em outras línguas para a igreja que merece, que deva ser interpretada. É simples isso. Ele está falando da variedade de línguas como capacitação ministerial para trazer uma mensagem para o corpo e não da línguas para edificação. Assim como todos os outros dons listados aí são para o corpo. Né? Ninguém é apóstolo de si mesmo, ninguém é profeta para si mesmo, ninguém pastoreia a si mesmo, ninguém governa. Né? Assim, obviamente a gente tem domínio próprio na vida, mas a gente é governado pelo Espírito Santo. Né? Mas o dom de governos é para o corpo, o dom de socorros é para o corpo, o apostolado é para o corpo. Essa variedade de línguas é para o corpo e não para si mesmo. Amém. Então, existe umas línguas que a gente fala para nossa vida, nossa edificação, nosso tempo com Deus. Existe uma atuação ministerial das línguas, né? Algo. Se não for assim, a gente vai ter outro problema nos 9 dons do Espírito, que tem fé lá. Uhum. E aí, é fé quando o Espírito quer que eu crer? Quando o Espírito se manifesta que eu vou crer? Claro que não, o justo vive pela fé. Mas em alguns momentos existe um dom especial. Rick Renner chama de sobrenatural, o irmão Reagan chama de fé especial, né? Uma fé diferenciada dentro da soberania do Espírito Santo que se manifesta em alguns momentos. Assim como todos oram em outras línguas, na nova aliança, mas em alguns momentos vem pela soberania do Espírito Santo, uma língua para a igreja, não para a minha edificação pessoal. Essa língua, como 1 Coríntios 14 mostra, deve ser acompanhada de outro dom que é para a igreja, que é a interpretação de línguas. Muito bom. Obrigado. Glória a Deus. Uma outra questão que chegou para a gente, e o tempo vai. O tempo vai, tá indo embora, mas vamos rápido. Outra questão que chegou para a gente é se batismo no Espírito Santo e com fogo são a mesma experiência, né? E está lá em Mateus 3,11. Vou citar só o finalzinho do versículo para a gente ganhar tempo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, é a mesma coisa, não é? É inegável a associação do batismo no Espírito Santo com um sentimento de calor, de ser afogueado, né? Paulo manda... Alô? Paulo fala sobre não extinguir, não apagar o Espírito. Paulo fala sobre ser fervoroso do Espírito. Contudo, o texto dos evangelistas dá a entender 2 batismos sim. Porque Lucas mostra que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, falando de Atos, né?
mas a conexão dos evangelistas com o fogo tem mais a ver com separação e juízo do que com a parte de receber e ser cheio do Espírito Santo. Então, duas coisas. Uma, sim, os evangelistas estão falando de dois batismos, o juízo que a igreja enfrenta e o batismo com o Espírito Santo, e todos eles, Jesus é o protagonista, mas também é verdade que o batismo com o Espírito Santo é associado com uma experiência de se tornar afogueado, de ficar cheio do fogo de Deus. E que aí é uma questão, às vezes a gente cristaliza a palavra, né? E às vezes uma mesma palavra ela é usada para várias coisas na Bíblia, né? E a gente cristaliza e é um problema. Então, sim, a gente não erra quando fala que está afogueado, que está cheio do fogo de Deus, não é porque Paulo manda não extinguir, não apagar o fogo, né? Não apagar o Espírito Santo. A palavra ali é literalmente apagar fogo, né? Lá em Tessalonicenses. Algumas versões, infelizmente, traduzem por extinguir, mas está falando de apagar mesmo, como se você jogasse água no fogo. Um extintor, né? É um extintor, exatamente. E ser fervoroso de espírito, manter o fervor, estar quente para Deus, né? Então, isso é bíblico, a gente não erra quando fala assim. Contudo, o texto dos evangelistas parece realmente dar a entender dois eventos. O batismo com o Espírito Santo, que Jesus é o executor, e o batismo do juízo. Nós vamos enfrentar o trono de Cristo e a humanidade vai enfrentar o juízo do grande trono branco. Ambos passaremos por esse juízo. Nós seremos salvos através do fogo, né? E os ímpios receberão a sua punição através do trono branco e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eu poderia trazer nesse contexto aquela passagem de Paulo quando ele fala sobre as obras sendo queimadas. Exatamente. Madeira, feno e palha. Isso. É ali que ele fala salvo como que através do fogo, né? Porque o julgamento da igreja não se trata de salvação, porque a nossa salvação está em Cristo. Mas as nossas obras serão elogiadas ou envergonhadas de uma certa forma, né? E aí o envergonhado é salvo como que através do fogo, né? Já o que a obra exaltou a Deus, ele é purificado por esse juízo, né? Como o ouro, a prata e as pedras preciosas, né? Maravilha. Obrigado. Que bênção. Ó, se acontecer de cair aqui, ele só avisa quando tá terminando, tipo... tá bem no finalzinho. Já era. Valeu. Eu sei que tá perto de terminar. Se acontecer de cair aqui no meio, a gente volta só para a gente poder se despedir também. Tá jóia. Cada um que tá aqui com a gente. Bom, então, para a gente finalizar esse papo tão gostoso, coisa boa, a gente pode falar um pouco por que a gente deve falar em línguas, né? Porque muitos crentes pentecostais estão deixando o batismo do Espírito Santo como uma experiência lá da sua história, não é? E deixam aquilo lá e, enfim, esperam mais uma vez ficarem emocionados ou uma segunda imposição de mãos para poderem falar em línguas de novo. E não usufruem dos benefícios disso. Agora vai ficar uma introdução para os próximos dias, porque não teria tempo da gente falar sobre isso, mas você podia dar um testemunho do que o falar em línguas proporciona na sua vida, como isso te edifica, e como um mestre da palavra também, alguém que é conhecedor da palavra, mergulha nas escrituras. Como que falar em línguas também te ajuda nesse processo? Bom, eu penso que tudo que a gente falou aqui, os textos que a gente leu, eles são muito claros no sentido de que eu me ativo espiritualmente, eu me edifico espiritualmente, eu me abro para ser cheio do Espírito, eu desenvolvo comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia é clara, e a carta aos Coríntios mostra isso, que não necessariamente eu vou desenvolver essa espiritualidade. Até porque, como tudo na vida, existe um caminho entre o que Deus traz e o que eu pratico, né? Então, mas sem a sombra de dúvida, aquele que ora mais em outras línguas, ele tem mais acesso ao Espírito Santo para viver essa capacidade de Deus para fazer e para ser o cristão que Deus espera, né? Então, quando eu estou orando no Espírito Santo, eu estou me edificando, eu estou crescendo, eu estou recebendo revelação de Deus. Eu posso ignorar isso e continuar carnal, mas eu posso também dar vazão para isso. E para mim, talvez a coisa mais especial seja essa do ser cheio do Espírito e de ser conhecedor e ter comunhão com o Espírito Santo, que é Deus, né?
ter essa comunhão tão íntima com Deus a ponto dele orar através de mim a perfeita vontade de Deus. Então, eu oro em outras línguas todos os dias, desde que eu recebi, até porque eu esperei 10 anos para receber. Então, eu passei a orar todos os dias e isso inspira a minha oração, né? Às vezes não sei orar como convém, mas eu começo meu dia orando em outras línguas, glorificando ao Senhor, fazendo esse exercício, pouco com o espírito e pouco com a mente. E eu percebo que esse exercício melhora a minha oração com a mente, porque inspirações começam a brotar. Desculpa, temos 20 segundos, a gente Sem problema. vai cair já já. Eu vou encerrar e a gente volta de novo. Beleza. Tá? Tá. Bom, você estava falando então sobre as línguas na sua vida e como isso te edifica, né? Transformou minha vida totalmente, né? A minha vida de oração é outra, muito mais avivado. Outra coisa importante é como isso nos abre para os dons do Espírito, né? Isso é verdade. Como a gente passa a ter um nível diferenciado de oração. E é importante que se diga, isso quer dizer que todo mundo que é batizado no Espírito Santo se torna espiritual da noite para o dia? Não, porque as práticas cristãs, as disciplinas cristãs devem ser praticadas todos os dias, né? Mas, sem dúvida, a prática diária da oração entre as línguas transformou minha vida. Por quê? Porque me edifica, porque eu estou orando junto com o Espírito Santo. Que coisa fantástica é essa? Né? Eu falar o que o Espírito Santo concede. E aí, novamente, a gente talvez naquela questão, é só quando sinto a unção. Bom, primeiro que o Espírito Santo não pode ser dependente do meu calafrio, né? O Espírito Santo ele é uma pessoa que habita em mim, me capacita a falar, e ele é quem quer que eu fale. Então ele está aqui comigo. Toda vez que eu, pela fé, me colocar a falar em outras línguas, ele vai conceder. Né? Simplesmente assim. Porque ele é quem quer isso. Né? Eu é que não consigo orar tanto quanto ele queria. É verdade. Então, mas se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, creia, receba, é simples, não faça um cavalo de batalha. E se você recebeu, pelo amor de Deus, ore. Agora, eu orei e não senti nada. Tudo na vida é assim, nada acontece no primeiro dia, né? É a sucessão de coisas que vai criando, edificando, né? É a mesma coisa, já usando a metáfora bíblica, que é da edificação, né? Fala assim, eu orei e não aconteceu nada, é a mesma coisa que o pedreiro dizer, eu coloquei um tijolo e não deu para morar ainda na casa. Claro que não. É uma série de tijolos, uma construção tem que ser feita, né, para que se possa morar. Que maravilha. Eu tenho certeza que a gente deixou aqui estruturas assim de fé, né, confiança para as pessoas. Se alguém aqui não fala ainda em outras línguas, esse vídeo vai ficar aí, então outras pessoas vão assistir também. Então Amém. as pessoas vão receber uma estrutura de fé, dúvida vai ser retirada e as pessoas vão poder experimentar desse benefício maravilhoso que a gente tem na nova aliança, coisa preciosa. Eu quero agradecer, Júnior, pela sua vida, não só por essa live, mas por tudo que você tem servido ao corpo de Cristo. E eu sei que, rapaz, para chegar numa live ou num vídeo de 5 minutos, são horas estudando, livros e livros sendo lidos para você ter segurança no que está falando, né? E poder passar aquilo com clareza. Então, obrigado por todo o seu esforço também para servir o corpo de Cristo. Amém. Eu queria que você deixasse também todos os serviços que você tem prestado aí ao corpo de Cristo. Eu sei que você tem o YouTube, tem cursos online. Fala um pouco para a gente, deixa um pouco para a gente esses endereços e aquilo que você está disponibilizando aí. Bom, o pessoal está acompanhando aí, nesse arroba aqui, eu tenho um canal no Instagram e a gente tem o mesmo nome para Instagram, Facebook e YouTube, né? E eu tenho feito diariamente nessa quarentena, mais tarde, depois do culto das igrejas, a concorrência não está fácil, né? Espero que você que fez de manhã. Eu tenho feito uma introdução bíblica de todos os livros da Bíblia, dos livros do Novo Testamento. Estou estudando ainda como é que eu vou fazer com o velho. O velho é um pouco mais complicado, né? E os livros são maiores. Mas a gente já está hoje a gente vai fazer Tito. E para quem não viu e quiser aproveitar amanhã o feriado, fazer Honórios Flix, está tudo no YouTube. Muito bom. E é a mesma coisa, é Marcos Honório JR, né? E tem a Academia da Interpretação, que é o nosso treinamento de interpretação bíblica.
que a gente está abrindo inscrição esses dias para a Semana da Bíblia, que é uma série de masterclass que a gente faz, que antecede a ser gratuito, né, online, gratuito, para o pessoal ter um pouco de noção como é que funciona. Então, quem quiser participar, acessar, tem o link na bio do meu Instagram. Pode acessar lá. Então, gente, sigam todas as mídias sociais aí do Marcos Honório. Ele ajuda tanto a esclarecer o que a gente conversou aqui. Meu Deus do céu, quantidade de gente que está presa, né, por confusão na cabeça aí sobre essas doutrinas e deixando de experimentar coisas maravilhosas. Então, você pode aí, com vídeos, né, com explicações, esclarecer a sua mente, entender a Bíblia de uma forma graciosa, fácil, simples, linguagem de gente como a gente, e vai ser tão edificante, bom demais. Paulinho, lá no YouTube tem um vídeo, inclusive, falando sobre 1 Coríntios 14, mostrando que línguas é para edificação, não é? Como é que usa, não sei o quê. É bem legal. Maravilha, bom demais. Gente, então fica a dica. Procura esse material que está disponível para você e o curso de interpretação também. Quer aprender a interpretar a Bíblia melhor? Está aí disponível para você. Amém. Aquele precinho de quarentena top. Não, tá desconto bem razoável na quarentena. Muito bom. Mano, obrigado mais uma vez, viu, pela sua Valeu, atenção, campeão. por tudo que você aí compartilhou com a gente. Um beijo na Virgínia, nas gurias. Obrigado por disponibilizar esse tempo com a gente aqui. Obrigado você, campeão. Um abração aí, Sinara, seus dois gaúchinhos. Se bem que a mais velha não é gaúcho não, né? A mais velha é mineira, né? Tudo gaúcho. Os dois são gaúchos, tá legal. Beijo nos dois e até a próxima. Obrigado aí, viu? Até, mano. Um beijão. Fica na Valeu. paz. Beijo, tchau, tchau. Valeu.